O Presidente da República não podia faltar a 3 títulos neste vosso encontro. Em primeiro lugar, a título de celebração. 30 anos são 30 anos. Em rigor, estas indústrias têm uma história mais longa e ainda mais rica. Mas a FIPA celebra 30 anos, aparecendo numa altura em que correspondia a um processo evolutivo na economia e na sociedade portuguesa que integrava contributos, muitos deles vindos do passado, mas todos a pensar no futuro. E essa é a primeira razão da presença do Presidente da República, celebrar os 30 anos. A segunda razão tem a ver com o encontro de hoje. O encontro de hoje é importante por 3 razões também. Primeiro, pela importância do setor. Segundo, pelo seu peso, aqui já aliás sublinhado, na economia e na sociedade portuguesas. Terceiro lugar, pelo tempo em que ocorre. Primeiro, pela importância. Não é só Portugal ser líder em algumas das áreas cobertas pelo vosso setor. É líder europeu e líder mundial, em termos de qualidade. Não é só o facto de ter sido possível, em dezembro último, celebrar um acordo inédito de boas condutas, que é como que um paradigma para outros setores da nossa economia. É mais do que isso que foi possível fazer neste setor, em curtíssimo tempo, em termos de cruzamento com a transformação em curso na agricultura. Mudança substancial e acelerada em estruturas, em formas de gestão, em intercâmbio científico e tecnológico, aquilo que muito bem qualificaram de inovação colaborativa, em termos de renovação geracional, de qualificação de recursos humanos, de valorização, quer no domínio da coesão social, quer no domínio da coesão territorial, de atenção à qualidade, à mudança no padrão de comportamento do consumidor, à segurança alimentar, ao valor particularmente relevante da saúde. Isto é o que poderíamos chamar não só sustentabilidade como responsabilidade social. E quem esteve distraído não pôde prestar atenção ao que mudou este setor nos últimos 10 a 20 anos, mas sobretudo nos últimos 10 anos. É impressionante. Mas depois há uma outra razão, que aliás justifica a resiliência que demonstrou durante a última crise. Não foi apenas o mudar de uma ótica largamente de consumo interno para acento tónico reforçado na exportação. Foi o ter compreendido o que estava a alterar-se na sociedade portuguesa e ter sabido antecipar, o que é crucial em todo o tecido económico, é particularmente crucial neste setor. Depois, em segundo lugar, o peso na economia e na sociedade portuguesa. Eu já falei da coesão social, da coesão territorial, mas deveria falar mais do investimento e das exportações e da evolução das exportações em anos de crise e de saída da crise, que não me tenho cansado de dizer que é sempre mais lenta do que se imagina, menos simétrica e mais complexa. Em todos estes domínios, o setor das indústrias agroalimentares apresentou-se como fundamental para o crescimento económico português. E depois o tempo. O Sr. Estado de Estado já o deu a entender. Antes, aliás, o Sr. Presidente da FIPA também falaria disso. Eu sou um otimista, realista, mas otimista. E penso que o verdadeiro otimismo é o realista e o verdadeiro realismo é o otimista. A Europa vai ultrapassar os obstáculos políticos e institucionais dos próximos anos. Um a um, com dificuldade, a reboque dos acontecimentos, teria podido antecipar, teria podido prevenir, teria podido evitar, mas vai ultrapassá-los. As negociações com o Reino Unido vão conhecer 2 anos que são um compasso de espera ideal para a afirmação do vosso setor.
Mas, em qualquer caso, não serão negociações que venham a colocar em causa o princípio da liberdade do comércio no mundo. Haverá outros domínios sensíveis nas negociações. Esse não será um domínio sensível. Falando do protecionismo vindo de outras áreas, nomeadamente da nova administração norte-americana, é minha convicção de que também aí os próximos tempos serão tempos favoráveis à vossa afirmação. Porque serão tempos de definição da estratégia norte-americana. Uma definição que, no fundo, significará salvar a face perante o prometido. Haverá medidas protecionistas, porventura, mas ficarão longe dos temores de protecionismo inicialmente aventados. Porque grupos económicos norte-americanos já perceberam que uma coisa é a vantagem imediata, pontual do protecionismo, outra coisa é a perda a prazo para grupos que têm uma dimensão global. O que ganham no curto prazo, perdem no médio e longo prazo. O que ganham no quadro norte-americano, perdem no quadro mundial. E porque se trata de grupos essenciais no apoio a qualquer solução política, eu diria que, tudo visto e somado, há aqui um horizonte favorável à vossa afirmação. E depois olhamos para Portugal. E essa, aliás, é a terceira razão porque não podia deixar de estar convosco hoje. Para vos explicar como vejo estrategicamente a realidade económica e social portuguesa. Porque ver estrategicamente não é ver apenas no prazo de uma legislatura, o que é importante. É ver para além de uma legislatura. Eu diria, idealmente, 10 anos. O ano 2016 teria de ser um ano, em parte de emergência, em parte de afirmação, perante setores internacionais, perante instituições europeias e perante todos quantos queriam e querem e quererão investir em Portugal, mas queriam ver a evolução dos acontecimentos. De emergência financeira, porque tínhamos de enfrentar um conjunto de problemas no sistema financeiro que não poderiam esperar. O sistema financeiro é essencial para o financiamento da nossa economia. E por muita imaginação que haja e há dos empresários portugueses em termos de financiamento, interno e externo, era um pressuposto e é um pressuposto e será um pressuposto essencial para qualquer estratégia de crescimento. E, um a um, havia que ir desatando nós no sistema financeiro. Ora, clarificando a estrutura de capital e a liderança em algumas entidades privadas. Ora, equacionando, sempre em diálogo com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, a reestruturação e a recapitalização de entidade pública. Ora, terminando o processo complexo de alienação de entidade pública ou privada. Ora, olhando para as lições que no domínio da supervisão era possível retirar do passado recente. Ora, encarando a situação dos ativos menos pacíficos ou mais problemáticos. E tudo isso tinha de ser equacionado em menos de um ano. Porque a economia não podia esperar. E nada disso era fácil de equacionar. Porque, além do mais, há uma realidade sistémica que faz com que o tocar numa peça tenha, ao menos virtualmente, efeitos em todas as demais peças do sistema. E essa foi uma prioridade no ano 2016 e neste início de 2017. Mas depois havia outra prioridade, que se chamava afirmar confiança. A confiança é o bem mais volátil que se pode imaginar. É dificílima de criar e facilmente desaparece. Ou se atenua ou se esbate. Ou é colocado entre parênteses. E havia que tornar claro que há domínios em que os consensos nacionais ultrapassam as divergências pontuais ou setoriais. E um deles é o do saneamento das finanças públicas.
E outro é o da afirmação do equilíbrio financeiro externo, que são, aliás, inseparáveis. Não podia haver dúvidas de que a grande riqueza da democracia, que é o haver alternativa política e institucional, significasse uma descontinuidade em linhas cruciais para criar a confiança. E daí o controle do déficit. E daí a atenção ao saldo primário das contas públicas. E essa era uma prioridade para o ano 2016 e é uma prioridade para o futuro. Mas em 2016 era mais ainda prioritária. E a isso se acorreu. E a isso teria de se acorrer. Para mostrar que as dúvidas, que as especulações, que as hesitações, que as suspeições quanto ao que era e é e será uma estratégia nacional não tinham razão de ser. Os governos passam, os presidentes passam, as maiorias parlamentares passam, o que é nacional fica. O que é verdadeiramente nacional fica. E tem de ficar. Estamos agora naquilo que eu já chamei um virar de página, que no caso do vosso setor chegou por antecipação e, portanto, chegou antes deste tempo. E aí a vossa capacidade, traduzida em resiliência, de entender os sinais dos novos tempos, dos novos consumidores, das novas exigências sociais, das novas tecnologias, da era do digital, com todos os imponderáveis que trazem consigo, da dificuldade de disciplina, da dificuldade de compreensão da evolução das expectativas, da dificuldade em saber lidar com elas e até da dificuldade na aceleração do tempo, porque este tempo já não é o tempo anterior, mas o tempo de amanhã já não será o tempo de hoje. A evolução será, em alguns casos, alucinante. E esse é um desafio acrescido. Saber distinguir o que é essencial daquilo que é acessório. E antecipar no essencial. E deixar cair o acessório. Estamos, portanto, a entrar naquela fase em que, da ótica da estratégia nacional, é essencial mobilizar os portugueses para o crescimento, que traz consigo a sustentabilidade nas finanças internas e externas, a criação do emprego, a coesão social, a coesão territorial, o combate às injustiças, o combate à pobreza. E assim como os portugueses souberam interiorizar o desafio do equilíbrio financeiro interno, isto é, do controle do déficit, do saneamento das contas públicas, impensável há 10 anos, ou há 15, ou há 20, mais depressa encontraríamos parceiros nossos europeus a considerar isso um objetivo consensual nacional, do que o era no nosso país, passou a ser um consenso esmagadoramente nacional. Agora o consenso esmagadoramente nacional tem de ser o do crescimento económico, nos seus pressupostos, na estabilidade política, na estabilidade institucional, na estabilidade legislativa, na estabilidade fiscal, na estabilidade laboral. Em todos esses domínios, nós estamos perante pressupostos básicos, fundamentais, mais importantes do que outros custos de contexto, que o são, mas menos importantes do que estes, porque estes têm a ver diretamente com o cerne da confiança. E é aqui que teremos de trabalhar nos próximos anos. E depois duradouramente, para não haver um recuo, só haver avanços. Porque qualquer recuo anula vários avanços. E nós não nos podemos permitir o luxo de qualquer recuo. Naquilo que depender de nós, portugueses, não nos podemos permitir esse luxo. Há fatores que não controlamos. Não controlamos, apesar da minha leitura realisticamente otimista, o que se passa na Europa, ou o que se passa no mundo, mas controlamos aquilo que nos diz respeito. E aqui sinto-me muito bem neste vosso encontro. Sinto-me bem porque, se há exemplo de investimento lúcido e prospectivo, se há exemplo de aposta nas exportações,
Se há exemplo de antecipação, esse exemplo é o das indústrias agroalimentares. Não é o único, dir-me-ão, não é o único, felizmente, na economia e na sociedade portuguesa, mas é um particularmente relevante. É um muito especial. E é bom dizer-vos isso, como já foi dito, pelo Sr. Secretário de Estado em nome do Governo, mas dizer-vos, no meu caso, em nome do país todo, do que é Governo e do que é oposição, porque o Presidente tem essa característica, pela própria natureza do sistema eleitoral, que é o de ser representante dos que estão em cada momento na área do Governo, como daqueles que estão em cada momento na área da oposição, dizer-vos como estamos gratos, todos, portuguesas e portugueses, como foi positiva, foi mais que positivo, foi essencial, foi estimulante a reflexão de hoje, porque foi futuro mais do que passado, e é disso que precisamos. E como o vosso papel é essencial nesta estratégia de crescimento, como aliás é sabido por todos vós, é essencial. E é bom olhar para uma assistência como esta e ver a tonalidade intergeracional e ver jovens gerações que vão tomando o testemunho daquelas que são ligeiramente menos jovens, nas quais me incluo, aliás. E como é bom verificar o que aqui foi dito, a entrega a uma entidade privada com a qualificação da Cotec, do acompanhamento desta mudança em curso. Um acompanhamento que não é virado para dentro, não é virado para Portugal, é virado para fora. É cosmopolita, é universalista, como os portugueses sempre foram nos melhores momentos da sua história. Se há setor que é cosmopolita e universalista, é o vosso. E tem de o ser. E tem de o ser cada vez mais. E era só isto que o Presidente da República vos queria dizer. Mas que vos permite compreender exatamente como o Estado, a todos os seus níveis, em todas as suas instâncias, compreende a vossa saga. Sabe que só há crescimento em Portugal com o primado do privado. Sabe como o primado do privado tem o contributo, sem dúvida, dos trabalhadores, mas exige liderança empresarial. Como essa liderança empresarial passa por uma colaboração crescente com outras instituições da sociedade civil, a começar naquelas que vão desenvolvendo o conhecimento, a ciência, a inovação tecnológica. E, portanto, se há, de alguma maneira, voto que posso formular, é o de que continuem a saber antecipar o futuro. Se souberem antecipar o futuro, Portugal vencerá. E todos nós acreditamos em Portugal. Muito obrigado.